nós realizamos o processo de onboarding, de diagnóstico, lá na trilha de sucesso, e desde já quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, dando boas-vindas, a todos vocês que sempre estão conosco, nos apoiando, e essa é uma forma também de crescimento, principalmente crescimento como profissionais que nós somos. E para isso, hoje estamos aqui com a Débora Farias, ela que é especialista em GCP. E mais uma vez ela está conosco, né, para aumentar ainda mais o nosso conteúdo em um dos pilares do GCP, que é a segurança. Da próxima vez que ela vir na nossa live, ela vai pedir música no Fantástico, né? É a terceira vez, então ela vai pedir música no Fantástico. Lembrando que após a apresentação da Débora, nós iremos responder as perguntas que vocês fizeram para a gente lá naquele formulário que passamos, e também teremos sorteio de alguns vouchers, como já é de praxe na nossa live. Então, Débora, eu quero passar para você a palavra, para você dar continuidade e assim ministrar para a gente todo o conteúdo que você preparou. Beleza. Obrigada, Thalmi. Obrigada pela introdução aí. E, assim, falar de GCP é algo muito maravilhoso, né? A nuvem, ela está em alta, então acho que realmente eu vou começar a pedir a música aí no Fantástico, já vou pensar na playlist da próxima live, para já introduzir a próxima rodada de conversa. Mas, bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, tá? Obrigada pela disponibilidade, né? Obrigada por estar aqui conosco, né? Separando um tempinho para ouvir um pouquinho sobre o GCP, né? A gente acaba brincando que GCP é uma plataforma enorme, né? Com mais de 450 soluções. Então, é um pedacinho, né, dessa plataforma que a gente vai falar hoje com foco em segurança. O Thalmi até compartilhou comigo, né, algumas perguntas que vocês antecipadamente acabaram mandando no formulário, né? Eu queria, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, né, eu vou antecipar uma única resposta, né, porque eu acho que dessa resposta, se não tivermos essa resposta inicialmente, pode acabar impactando, né, na apresentação para essa pessoa que acabou perguntando sobre, que na realidade veio a pergunta de o que era GCP, né? GCP, a sigla, né, vem de Google Cloud Platform, é uma plataforma, né, de recursos computacionais em nuvem, né, quando a gente olha a nuvem pública, e essa plataforma de compartilhamento de recursos computacionais, a gente está falando de instâncias, né, a parte de compute servers, que é onde a gente sobe as máquinas virtuais, os servidores virtuais, né? Existe a parte de serviço de network, né? A parte de inteligência artificial, machine learning, a parte de dados, né, onde a gente olha aí a Big Data, né, e a parte de armazenamento com storage. Então, é uma plataforma totalmente diferente da plataforma do Workspace, né, que vocês têm hoje como uma ferramenta, né, de mensageria e ferramenta de compartilhamento de arquivos, ferramenta de meeting, né, de audiovisual e tudo mais. Então, é um pouquinho diferente, né? De fato, é uma plataforma voltada para recursos computacionais. Então, eu decidi, né, começar a live já pontuando o que era GCP por conta dessa pergunta que foi passada antecipadamente, para deixar todo mundo na mesma página, e aí sim a gente falar um pouquinho hoje sobre a segurança da informação e GCP, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre segurança, né, eu trouxe até uma reflexão para a gente entender quanto a gente está vulnerável, né? Então, hoje, cada vez mais, né, vem se aumentando a superfície, né, e aumentando a diversificação de ataques cibernéticos, né? Por quê? Hoje nós somos, né, seres cada vez mais conectados e cada vez mais online, né? Utilizando de soluções inteligentes, né, o que a gente chama de IoT, né? Então, a gente tem cada vez mais as coisas se tornando inteligentes e cada vez mais a gente vem se tornando vulnerável. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, pode ser até bem bizarro, né? Mas existe esse tipo de ataque, como, por exemplo, cafeteiras, né? Babás eletrônicas, dispositivos de beleza, assistentes pessoais, né? Até rede de ar-condicionado já teve notificação de tentar ser invadido, né? Em grandes redes, né? Então, a gente vem cada vez mais, né, nos tornando vulnerável e cada vez mais aumentando essa superfície de ataque cibernético. Né? Então,
olhando esse contexto, é possível e é preciso saber sobre o tráfego, né? Quando a gente olha o tráfego web, estudos apontam, né, que mais de 50% de todo o tráfego da internet ele é realizado por bots. E o que são bots, né? Bots, eles são programas, né, que são desenvolvidos, na maioria das vezes, para realizar uma tarefa automatizada. Aquela tarefa que é frequentemente realizada ou aquela tarefa bem repetitiva, né? Então, são construídos bots, né, computadorzinhos, ou códigos, né, que eles acabam utilizando e fazendo esse tipo de tarefa. Então, na internet, no tráfego web, hoje a gente tem dois tipos de bots, né? Existe o bad bot e existe o good bot, né? Os bad bots, né, são aqueles bots que são desenvolvidos e aplicados, né, para executar algum tipo de tarefa maliciosa, seja para prejudicar algum tipo de aplicação web, ou prejudicar algum tipo de serviço web. Quando a gente olha os good bots, né, a gente tem bots, né, que são utilizados para executar tarefas, digamos que tarefas do bem, né, tarefas úteis, né? E aqui, quando a gente olha o segmento, a gente tem o segmento financeiro, né, que é o mais impactado, que ele tem uma grande concorrência aí dos bad bots, né? E aí vem seguindo tecnologia, educação, marketing, governo. Toda essa faixinha azul, né, são os bad bots, e as faixinhas laranjas, eles são os good bots, quando a gente olha por segmento o tráfego web, tá? Bom, visto isso, né, eu trouxe aqui também um pouquinho sobre a estatística dos ataques, né? Hoje a gente acaba enxergando que 85% dos ataques, eles exploram algum tipo de vulnerabilidade conhecida. E a grande fonte, de fato, são as aplicações web, são aquelas aplicações que estão expostas à internet, né? Dentro desses 85%, 71% eles têm a motivação financeira, e 69% dessas violações, elas acontecem de origem externa. Então, sempre vem via internet esse tipo de incidente cibernético. Bom, olhando um pouquinho, né, sobre o alvo e o tempo de resposta, né, quando a gente olha quem é o principal alvo, quando a gente valida esses incidentes, né, no ambiente de mercado. Então, hoje, 96% das aplicações web, elas têm algum tipo de vulnerabilidade. E por que isso, né? Geralmente, quando é desenvolvido algum tipo de código, e hoje em dia a gente tem um DevOps muito latente, né? O DevOps está muito preocupado em desenvolver com uma certa agilidade, né? Integrando aí a operação. Então, cada vez mais buscando a entrega de uma forma mais rápida, funcionalidades, com mais funcionalidades possíveis, e a segurança acaba sendo um pouco penalizada em relação a isso. Então, a gente vê uma crescente linha em relação aos ataques de aplicação web, justamente por conta dessa fragilidade a nível de código, né? Então, quando a gente olha o tempo de resposta, né, em relação a esses incidentes, a gente tem aqui em relação, quando um ambiente ele é infectado, ele é penetrado, né, de forma maliciosa, em cerca de minutos há um comprometimento dos dados e pode haver uma extração ou uma transferência de dados, né? E quando o cliente, daqui que a vítima, né, enxergue e tenha conhecimento que aquele ambiente ele foi invadido, isso pode levar semanas e meses. Tanto o tempo de descoberta, né, quanto a contenção desse vazamento. Então, olhando todo esse cenário, né, de cada vez mais aumento de superfície, diversidade de ataque, como é que a gente se protege, né? Fazendo uma analogia aqui e olhando o ambiente on-premise, né, eu fiz uma analogia aqui com uma casa, né? Então, a gente constrói uma casa e para que essa casa tenha uma primeira camada, né, de segurança, põe-se um cachorro para ficar vigiando ali o quintal e não deixar ninguém entrar nessa casa, né? Em seguida, faz uma cerca, põe-se um muro, põe-se monitoramento, vídeo monitoramento, depois ele acaba contratando segurança física. Do mesmo modo, acontece quando a gente está no ambiente on-premise. Então, é preciso ter camadas adicionais de segurança. Quando a gente olha um ambiente on-premise, para que a gente tenha segurança, né, é preciso comprar vários tipos de caixinhas, várias soluções de segurança, como Firewall, investir em Web Filter, investir em App Control,
investir em soluções de antivírus, anti-spam, IPS, anti-DDoS, detecção e resposta, CIEM e por aí vai. Né? Se a gente for falar aqui das soluções de segurança que a gente tem para o ambiente computacional, são N segurança, são N soluções, né? Que, de fato, quando a gente fala em segurança, a gente vem falando de camadas adicionais. Quanto mais camada de solução de segurança eu venho colocando naquele ambiente, menos eu vou ter de superfície e mais estreito eu vou tendo superfície para estar disponível para um possível ataque cibernético. Deixa eu só pôr aqui, está descarregando. Bom, né, então, fazendo esse comparativo, né, olhando o ambiente on-premise, olhando os principais alvos quando a gente olha segurança da informação, né, incidentes, ataque cibernético, quando a gente olha o IoT cada vez mais forte, né, soluções cada vez mais conectadas, o mundo cada vez mais conectado, gerando dados o tempo todo, né, como é que eu faço para, de fato, ter um ambiente seguro, né? Quando a gente olha todas essas camadas adicionais, quando a gente tem essa preocupação de alocar essas soluções camada a camada de segurança no ambiente on-premise, né? A gente acaba esquecendo que tem ambientes hoje que passam por vários tipos de auditoria, que passam por várias camadas de segurança da informação e tem um ambiente extremamente robusto, como no caso é a nuvem do Google, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui como funciona toda essa segurança, né, na nuvem do Google. Bom, o Google, ele oferece segurança que a gente chama de ponta a ponta, né? Então, são camadas, né, personalizadas de segurança que a gente envolve desde a infraestrutura de data center até o endpoint. E toda essa robustez, né, em relação à segurança, ela é derivada de uma infraestrutura desenhada, né, de forma segura por design. Então, a gente tem todo o backbone, né, toda a parte de infraestrutura de rede extremamente robusta, né, extremamente desenhada para entregar esse tipo de robustez. Proteção de dados, seguro por padrão, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. O Google hoje é a única nuvem que ela criptografa 100% dos dados em repouso em todos os serviços da plataforma do Google por padrão. Né? Então, não sei se vocês conhecem o The Forest, mas ele pontua que hoje o Google é líder, né, entre os fornecedores no portfólio de segurança de dados. Tá? Então, além de todos esses pontos, né, a gente fala muito também do VPC. O que é o VPC? É o que a gente chama de Virtual Private Cloud. Né? São controles, né, que a gente consegue adicionar olhando o perímetro em relação à segurança em torno dos recursos do GCP. O que é que isso significa? Quando eu falo de VPC, a gente está falando da parte da parte de backbone, né, da parte de rede, da parte de network, de forma privada. Então, hoje o Google ele tem toda a infraestrutura de conectividade própria, né, que ele interliga todos os continentes, com todas as regiões que o Google tem em data center. E todos esses cabos, eles são cabos submarinos, né, extremamente parrudos, e todo esse tráfego, ele passa por dentro desse tunelamento de forma criptografada. Então, existe um chip chamado Titan, que a gente até vai falar um pouquinho mais lá na frente, que fala sobre toda essa criptografia de dados em transição. Falando um pouquinho mais, né, sobre essa parte de network, né, eu trouxe aqui para vocês o desenho, né, de todo o backbone do Google. Então, a gente tem aí mais 24 regiões, né? Esse slide está até um pouquinho atrasado, porque o Google acabou de liberar um data center novo esse ano, né? Que é o data center de Santiago, então, próximo aqui também. Então, a gente tem essa outra região, né? Que ele interliga todos esses continentes. Cada região, a gente tem o que a gente chama de zonas, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma região, né, que é onde o Google ele tem data centers, e a gente tem 3 zonas, zona A, zona B e zona C, são data centers separados, né? Então, a gente tem toda essa conectividade entre data centers e conectividade também entre os continentes, tá? Outro ponto importante que a gente vai falar no próximo slide são essas bolinhas que a gente chama de POPs, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas essa bolinha vermelha, que a gente chama de Edge Point of Presence, né? Que são
pontos de presença. O que são esses pontos de presença, né? É o que compõe o que a gente chama de VPC, né? São essa rede própria do Google, né? Que cada vez traz uma segurança maior, uma confiabilidade maior, que o Google ele não permite que esse tráfego ele passe, né? E ele tem algum tipo de relação com a internet pública. Então, todo o tráfego ele acaba sendo transitado dentro da própria rede do Google, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da Premium, que por default, né, ela usa essa extensa rede privada do Google, que ela consegue aumentar a performance. A gente tem um aumento de performance aí de cerca de 1,4. A gente tem um aumento da confiabilidade em relação à segurança, porque ele não tem essa conectividade com a internet pública. Então, é o que a gente chama desses POPs, são esses pontinhos aqui verdes, tá? Quando a gente vai para a camada do standard, a camada do standard ela é um pouco mais barata, quando a gente fala de network, né, e ela tem alguns pontos de conexão com a internet pública, né? Então, existe essa possibilidade da gente baratear, né, o projeto, olhando essa camada de network, mas tem esse pulo na internet pública, como todas as outras clouds públicas. Bom, e falando sobre segurança, né, explodindo um pouquinho mais, aqui a gente deu um foco maior na parte de network, mas existem outras camadas, como eu pontuei, né? Existe também essa preocupação de segurança em camadas quando a gente vai para a nuvem pública. Então, quando a gente olha o Google, não é diferente, né? O Google, um dos principais valores é em relação à segurança, principalmente quando a gente fala de dados, né? Então, o Google ele tem essas camadas adicionais em relação à segurança, na parte de networking, na parte de identidades, na parte de hardware, na parte de operações, dados e serviços, né? Então, aqui eu trouxe algumas camadas para a gente conversar um pouquinho sobre essas camadas de segurança. Aqui são camadas de segurança por padrão que são ativados no Google, né? Então, a gente tem aí desde uma segurança nas instalações físicas, né? Os data centers do Google, eles foram projetados, né, com várias camadas de segurança física. Então, o acesso a esses data centers que eu pontuei, que tem mais de 24 espalhados no mundo, né, as zonas, né, mais de 74, se eu não me engano. Então, o acesso a essas zonas, eles são extremamente controlados, né, existindo várias camadas de segurança para poder penetrar. Então, existe a identificação biométrica, detecção de metais, detecção de intrusão via laser, câmeras, sistema de detecção, enfim. De verdade, é extremamente rigoroso a entrada no data center do Google, né? Um outro ponto que a gente fala muito é o desenho do hardware e a proveniência. Então, o Google ele tem equipamentos desenvolvidos de forma própria e ele tem também a parceria com fabricantes, né, com outros fabricantes, que passam por várias auditorias e processo de validação de segurança da informação daquele componente que o Google está fazendo parceria, para validar se aquele componente ele pode ou não fazer parte daquela infraestrutura maquinária. Então, existe toda essa preocupação do Google em relação a equipamentos. Além disso, né, o Google tem todo o desenho, né, também de componentes, como foi o Titan, que a gente pontuou no slide do cabo submarino, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, sobre esse microchip. Existe uma preocupação sobre a pilha de inicialização segura, né, e identidade de máquina. O que é isso, né? Toda vez que uma máquina ela for inicializada no Google, ela passa por processos de validação, tanto a nível de hardware quanto a nível de software. E quem faz essa validação é esse chip Titan, além dele fazer esse approach aí na criptografia. Então, eu vou ligar uma máquina no Google, então ele passa por umas camadas de validação, se houve alguma alteração no hardware do Google, se houve alguma alteração a nível de software, é validado se a BIOS está de forma correta, é validado se o kernel está de forma correta, a imagem do SO, então ele passa por essas pilhas de verificação antes da inicialização da máquina, sem impactar na produção e na produtividade, tá? Além disso, né, existe também toda a parte de diagnóstico de problema, de hardware, de software, né, visando
muito essa integridade de máquina. Outro ponto, né? Identidade, integridade e isolamento de serviço. Então, no Google, a gente consegue isolar, né, os serviços como se fosse um sandbox, né, que a gente isola esse serviço para que eles executem de forma individuais, né? Então, além desse isolamento de serviço, a gente também consegue granularizar o nível de permissionamento. A gente também vai ver um pouquinho mais lá na frente sobre o identity. Então, a gente consegue granularizar esse nível de permissionamento. E no Google, ele tem uma aplicação de forma hierárquica, a gente vai ver no desenho mais lá na frente, sobre essas políticas de acesso. Então, quanto mais desenhado for a estrutura dentro do GCP, principalmente em relação a permissionamento, de forma hierárquica, mais a gente tem um controle efetivo em relação à segurança. Gerenciamento de acessos, né, entre serviços. Então, do mesmo jeito que a gente tem esse gerenciamento de usuários, né, para acessar recursos, a gente também tem esse gerenciamento de identidade entre serviços, né, considerando aí todo o fluxo de trabalho, uma possível aprovação. Poxa, o engenheiro X, ele só vai conseguir acessar um recurso e subir um novo recurso se ele tiver a aprovação do engenheiro Y. Então, a gente também consegue granularizar esse nível de aprovação dentro do GCP. Criptografia da comunicação entre serviços e criptografia em repouso. Então, existem várias camadas, né, de criptografia dentro da plataforma do Google, visando sempre proteger esse dado. Então, esses dados, todo o dado do Google, ele é criptografado antes do armazenamento desse dado em via física. Então, antes de armazenar nos storage, né, dos discos de forma física, ele é criptografado e esse armazenamento é feito de forma criptografada. Proteção DDoS. Então, a gente tem, né, o Google, ele tem todo o background, né, todo o backbone, principalmente quando a gente fala de load balance, né, que ele consegue absorver todo esse tipo de impacto de negação de serviço. Então, quando tem esse investimento, né, quando a gente fala de negação de serviço, a gente está falando de muitas requisições, né, para um serviço específico. O Google ele permite essa absorção, né, desses ataques de negação de serviço. E essa camada adicional de segurança, que a gente chama de DOS, né, DOS, ela é de multinível e multicamada dentro do GCP. Autenticação do usuário, né? Hoje, para acessar a plataforma do Google, precisa ter uma credencial, né, principalmente uma credencial Google, né? Então, a gente consegue trazer os usuários do Workspace, então ele funciona como se fosse um LDAP dentro da console do GCP, e a gente consegue dar permissionamentos a nível de grupos ou a nível de usuário, tá? Além disso, é possível colocar MFA, né, que são os múltiplos fatores de autenticação, dentro da autenticação de usuário no GCP. Monitoramento de ameaças e detecção de intrusão. Então, hoje, o Google ele tem times, né, de pesquisadores de ameaça que trabalham 24 horas por dia, durante 365 dias no ano, para filtrar, investigar e responder possíveis incidentes. Então, quando a gente olha a segurança da informação, esse time de pesquisadores ele é dividido em dois, né? O que a gente chama de Red Team e o que a gente chama de Blue Team. O que é que significa um do outro, né? O Red Team, ele tem o objetivo de estar realizando o tempo todo o ataque cibernético à infraestrutura. Ele simula como, de fato, ele fosse uma equipe de hacker, né? Então, é um hacker que ele não tem a intenção maliciosa, né? De fato, ele tem a intenção de descobrir quais são as vulnerabilidades daquele ambiente, né? E descobrir todas as possíveis brechas para que isso seja sanado, né? E o Blue Team são aquela equipe, né, responsável por desenvolver estratégias para aumentar e ampliar as defesas dentro do ambiente. Então, a gente tem esses dois times trabalhando de forma efetiva dentro do Google, validando todo e qualquer tipo de vulnerabilidade dentro do ambiente, tá? Falando um pouquinho, né, sobre essa resposta a incidentes, essa resposta de detecção, né,
dentro do Google, toda essa infraestrutura, ela passa por um time, uma hierarquia organizacional, né? Então, a gente tem um time dedicado, como eu falei, o Blue Team e o Red Team, que ele tem todo esse organograma, né, para que passe esse tipo de incidente, ele seja tratado de forma de camada em relação ao atendimento. Então, além de ter uma estrutura organizacional extremamente robusta para detecção e resposta a incidente, há também um ciclo onde a gente faz toda a verificação, né, todo o discovery para entender se tem ou não vulnerabilidade, né, faz toda o entendimento, né, faz toda a investigação sobre aquela vulnerabilidade, qual a causa raiz, e existe também a resposta, e isso é de forma cíclica, né, essa detecção, esse discovery, essa investigação e essa resposta, ela acontece de forma cíclica. Bom, e falando um pouquinho sobre o Titan, né, que é o que eu falei, o microcontrolador, né, que é o microchip, né, ele foi desenvolvido, né, especificamente pelo Google, para estabelecer o que a gente chama de raiz de confiança, né, que é justamente onde ele atua na inicialização da máquina. Então, antes da máquina inicializar, ele é um chip que ele valida todos os pontos que eu falei, da BIOS, do kernel, da imagem do SO, dentre outros, né? E também a nível de hardware. Então, ele só deixa, de fato, subir uma máquina no GCP se estiver todos os checkpoints considerados corretos e seguros, tanto a nível de hardware quanto a nível de código, de software. E ele também é responsável aí por toda a parte de criptografia dos dados, tá? Então, é um microcontrolador, né, que a gente fala, inclusive, que ele é de baixo consumo de energia, né, isso não onera em relação à máquina, e ele é extremamente seguro e foi projetado pelo Google, tá? Bom, seguindo aqui, existem camadas, né, pilares em relação à adesão, né, de serviços em cloud. Então, como é que o Google ajuda a proteger os dados do cliente, né? Hoje a gente tem, fizemos até uma analogia com o ambiente on-premise, né? Então, quanto mais responsabilidade o cliente tem sobre aquela infraestrutura, também a segurança ele vai ficar responsável por, né? Então, quando a gente está no ambiente on-premise, a gente fica com toda a responsabilidade, né, sobre o gerenciamento e segurança daquele ambiente, e quando a gente vai subindo esse ambiente para a nuvem, seja o IaaS, PaaS ou SaaS, a gente vai começando a abstrair esse nível de serviço. Então, quanto mais camada o Google gerencia, para o cliente, ele tem menos responsabilidade de segurança, né? O que é isso? Então, quando a gente está no IaaS, né, o Google ele tem responsabilidade até a parte de auditoria, de log de auditoria. Da parte do... Deixa eu só pôr um point aqui. Da parte do SEO para cima, né, o cliente ele acaba tendo toda a responsabilidade em relação à segurança, principalmente em relação ao acesso, né? Quando a gente fala segurança em nuvem, a segurança ela é de forma compartilhada, né? O que seria esse de forma compartilhada? É quando o Google ele tem a responsabilidade de proteger a infraestrutura e os serviços, e o cliente ele fica com a responsabilidade de proteger os seus aplicativos e os sistemas, né? Principalmente quando a gente fala aí em relação a permissionamento, né? Então, o Google ele oferece, né, orientações, né, e diversos recursos de segurança para que essa segurança ela seja de fato aplicada. Então, a gente fala aí de gerenciamento de identidade, criptografia de dados, autenticação multifator, né? Então, quanto mais camadas o cliente abstrai, menos a responsabilidade ele tem em relação à segurança. A gente olha aqui a responsabilidade dele a nível do SaaS, a nível do PaaS e a nível do IaaS. Bom, fora todos esses pontos que a gente falou de segurança, né, o Google ele tem uma plataforma que a gente chama de Security Command Center. O que é esse Security Command? Ele é uma plataforma de gerenciamento de segurança e de risco, que ele vai, o tempo todo, estar ajudando o cliente a ter visibilidade e controle sobre o seu ambiente. Então, é uma plataforma que ela vai aí o tempo todo
dar essa visibilidade para o cliente para descobrir algum tipo de vulnerabilidade, né, descobrir alguma configuração feita de forma incorreta, alguma vulnerabilidade de aplicativos web. A gente fala muito de aplicativos web, né, principalmente por ter essa, que a gente pontuou lá no início da live, né, esse aumento exponencial de ataques, né, a aplicações web, que obviamente ela está bem mais exposta. Detecção de ameaças, né, por atividades maliciosas, e a conformidade, né? Ele consegue nos posicionar aí sobre os padrões, né, olhando algum tipo de recomendação, né, em relação à mitigação dessas vulnerabilidades. Olhando aqui ainda como é que funciona um pouquinho o Command Center, né, ele monitora, né, de forma contínua, então de forma cíclica, né, o ambiente, para descobrir, como eu falei, novos ativos, descobrir configurações incorretas, descobrir vulnerabilidade de ativos, de aplicações, detectar algum tipo de ameaça. E dentro do Security Command, ele consegue fornecer essas recomendações que eu falei para mitigação, e é possível também exportar algum tipo de descoberta para soluções de segurança como CIEM, como SOAR, né, para ter algum tipo de correlacionamento de logs, que a gente chama, para poder explodir cada vez mais esses incidentes de segurança. Então, fora esse ponto, né, do Security Command Center, da parte de identidade, né, existem soluções adicionais dentro do Google, né, onde a gente consegue diminuir, né, o risco, né, em relação, principalmente a nível de código. De novo, a gente vem falando muito sobre aplicativos e aplicações web, né, que é onde a gente consegue enxergar, né, o maior número, né, de incidentes de segurança. Então, já falei sobre essa questão do DevOps, né? O DevOps está muito ali ligado no desenvolver funcionalidades, entregar de forma ágil, com mais velocidade, conectado aí ao time de operações, mas acaba, de fato, penalizando um pouquinho aí a segurança, né? No passado, eu já peguei algum tipo de código que dentro do código, né, tinha lá a nível de código login e senha daquela aplicação que acessava algum tipo de banco de dados. Então, a gente consegue observar, principalmente a nível de aplicação, existe ferramenta no mercado que a gente faz esse tipo de discover a nível de código para validar essas brechas, né, em relação à segurança da informação. E, de fato, acontece, e acontece muito, né? Então, o Google ele vem aí também para ajudar nesse tipo de solução. Além disso, né, existem soluções para análise de segurança de uma massividade muito grande, como petabytes aí de dados, como a gente tem o BigQuery, como a gente tem o Looker, né? Existe também toda a estrutura, né, que consegue dar e garantir a continuidade de serviço, então a gente também tem soluções que ajudam nessa estrutura de resiliência. Temos também proteção de APIs, né, e de aplicativos web, como, por exemplo, aqui eu posso citar o ReCAPTCHA, acho que grande parte aqui já ouviu falar, ou se não ouviu falar, já acessou o ReCAPTCHA. ReCAPTCHA é aquele botãozinho quando a gente vai acessar algum tipo de serviço online, que a gente diz lá, não, eu não sou robô, e acabo colocando lá, seleciona aqui 3 figurinhas de trator, selecione 3 pontes, 3 viadutos, e acaba você mostrando que, de fato, aquele seu acesso é um acesso humano e não é um acesso robotizado, né? Então, existe essa camada adicional de segurança quando a gente olha aplicativos web, tá? Bom, falando um pouquinho aqui sobre as práticas recomendadas de segurança, né? Hoje, os recursos do Google, eles são organizados de forma hierárquica, né? Então, o que é isso, né? Quanto mais a gente destrincha a nossa organização, eu consigo gerenciar, né, esse meu controle de acesso e permissão de cada grupo. Então, eu tenho minha organização, eu separo minha organização em pastas, né? Dessas pastas, eu separo minha organização em projetos, e desses projetos, eu separo meus projetos em recursos. O que é que isso tem a ver, né?
Lembra quando eu falei lá que a segurança na nuvem ela é compartilhada, né? Que os usuários eles precisam ter essa preocupação no gerenciamento das suas contas e no permissionamento, né? Por quê? Quanto mais alta a nossa política, quando a gente coloca uma política lá na organização, todos os outros nós, ele vai herdar esse nível de permissionamento daquele nó pai, que é o que a gente chama lá da organização. Então, é preciso ter de forma granular o permissionamento, né? Poxa, a Débora, eu vou atuar no projeto teste, eu não preciso ter visualização no projeto Dev GCP. Então, eu venho nesse projeto e coloco a Débora nesse projeto com as permissões de acessar esse projeto. Então, granularizo cada vez mais o acesso da Débora dentro do GCP. Se eu pôr a Débora e todos os permissionamentos dentro da organização, eu vou ter acesso e visualização a todos os outros nós. Então, existem boas práticas que o Google acaba liberando, né, para que tenha essa organização de forma correta, né, e de forma hierárquica. Bom, além de todos esses pontos, né, agora a gente vai falar um pouquinho sobre framework, sobre regulamentação, sobre normas, né? Não sei se alguém já ouviu falar aqui no Mitre, né? É um framework que ele mapeia todas as táticas e todas as técnicas de invasão, observando casos reais, né? Então, o que é isso? Poxa, eu tenho lá um hacker, né? Ele tem várias técnicas para fazer um acesso inicial, ele tem várias técnicas para executar, ele tem várias técnicas na tática de persistência. Então, cada pontinho desse é o que a gente chama de táticas, e para cada táticas, desculpa, existem algumas técnicas, né? Então, o hacker, ele estuda essas técnicas para poder acessar e penetrar no ambiente. E essas táticas e técnicas, elas são direcionadas para a infraestrutura como serviço, e essas táticas e essas técnicas, elas são extremamente estudadas, né, pelo time, pelo Red e Blue Team que eu pontuei lá no início, que são os pesquisadores, né, de ameaças em relação ao ataque cibernético. Então, existe esse MITRE, existe esse framework chamado ataque, e ele valida todas as técnicas para cada ambiente. Existe para o ambiente on-premise, existe para o ambiente na nuvem, existe ambiente para colaboração. Então, existem várias técnicas para vários cenários que hoje são compartilhadas aí pelos hackers. E o Google, ele trabalha em cima de todas essas técnicas quando a gente fala de infraestrutura como serviço. Além disso, existe um framework de segurança, não sei se vocês já ouviram falar também, mas existe o syscontrols, né? Muitas empresas, elas acabam pegando essa metodologia, né, para começar a trabalhar seguranças em camadas, tá? A gente tinha o syscontrol versão 7, hoje a gente já tem a versão 8, né, e essa versão 8, ela teve uma alteração, né, de prioridade em relação à segurança, né, principalmente depois aí de algumas regulamentações, como LGPD, GPDR, né, alguns processos e algumas soluções, elas tomaram prioridade, né, como, por exemplo, aqui a gente tem o Data Protection, que acabou saindo da posição 13 para a posição 2, né, então o syscontrol, ele vem pontuando umas possíveis camadas, né, em relação à segurança da informação. Poxa, o que é que eu posso fazer em relação à segurança, né? Sempre tem esses frameworks que nos ajudam a sair da inércia, né? A sair do zero e a tentar entender o que é que eu tenho implementado dentro do meu ambiente. No Google, né? O Google, ele tem... existe o benchmark também para o GCP, tá? Tá público, no site mesmo do syscontrol, vocês conseguem baixar esse benchmark, que ele pontua o que é que precisa ser feito dentro do GCP para poder atingir aí a versão 7 e a versão 8 do syscontrol, tá? Então, ele pontua um documento de mais de 300 páginas, que ele vem pontuando item por item
do sysctrl V7 e do sysctrl V8, tá? Existe também essa metodologia e essa preocupação dentro do Google. Além de ter todo esse background robusto, né, todas essas soluções de segurança disponíveis, né, todas essas camadas, todas essas orientações, o Google ele também passa por normas, regulamentações e certificações a nível de data center, né? Então, existem certificações globais, né, que o Google acaba passando, que para que ele inaugure um data center, né, inaugure uma zona, inaugure uma região, ele precisa ter todo esse nível de auditoria, que é onde a gente tem aqui os ISOs, os SOCs, o CSA, então tem vários tipos de regulamentação e normas que o Google precisa se adequar para poder, de fato, entregar uma robustez, né? E fora o global, existem pontos, né, para cada região. Então, a gente tem, dentro da América, a gente tem algumas regulamentações específicas, né, e fora outras regiões. No Brasil, eu acabei destacando aqui, o Google ele já tem conformidade com a LGPD e ele tem conformidade também com as normas e as diretrizes do Banco Central. Tá? Então, esses dois pontos a gente já tem dentro do território brasileiro. Falando sobre a LGPD, né, a gente bem sabe aí que a LGPD ela acabou entrando em vigor, né, e ela traz essa regulamentação, né, no que a gente pode coletar, no que pode utilizar, gerenciar esses dados, né, impondo regras. Então, olhando a LGPD, o Google ele também tem essa preocupação, né, para oferecer produtos, né, oferecer soluções para que o cliente ele consiga se adequar uma parte, né, que hoje quem conseguiu, né, estudar sobre o LGPD, a gente sabe que é uma lei bem extensa, né, que não envolve só tecnologia, é uma lei que envolve tecnologia, envolve pessoas, envolve processos, então é uma lei bem extensa. Se eu dissesse que o GCP ele iria sanar toda, iria te deixar adequado ao LGPD aqui, eu estaria mentindo, que a gente não está falando só sobre infraestrutura, mas ele tem recursos de segurança e privacidade que ajudam o cliente a se adequar ao LGPD, ele tem serviços de infraestrutura que garantem a segurança no processamento dos dados, né, principalmente quando a gente olha aí todo aquele fluxo, né, dentro de uma nuvem, dentro de uma infraestrutura de backbone própria do Google, evolução contínua dos produtos, né, e o compromisso sólido em relação ao processamento dos dados e privacidade, tanto no GCP quanto no GWS, tá? E aí, para encerrar, trouxe aqui só um pequeno resumo, né, tentei destacar aí o que é que, de fato, a gente entende que é importante, né, um ponto todos os seus dados, eles são armazenados, processados e protegidos com a mesma infraestrutura usada para as próprias operações do Google, né? Então, não existe infraestrutura apartada quando o Google vai provisionar algum tipo de serviço de IaaS, ou algum tipo de serviço PaaS, ou algum tipo de serviço SaaS, né? A gente está falando de infraestrutura que é compartilhada também para todas as operações do Google. Apenas o Google Cloud, ele criptografa os dados em repouso e em trânsito por padrão, né? Como eu falei, todos os dados eles são criptografados antes mesmo de serem armazenados em meios físicos. E com a rede global do Google, seus dados não são transferidos por redes públicas, né? Aumentando aí o desempenho e segurança, que foi o ponto que a gente falou do Tier Premium. Tá? Então, era isso, falando um pouquinho sobre segurança. Segurança realmente é um mundo, né? São vários pontos que a gente poderia estar falando aqui, soluções específicas, né? Se a gente fosse falar só sobre o reCAPTCHA, gerava aí 1 hora falando só sobre o reCAPTCHA, né? Eu trouxe aqui para vocês o que a gente tem de padrão dentro do GCP, e existe também soluções adicionais de segurança da informação quando a gente olha o Marketplace. Maravilha, maravilha. Débora, desde já, muito obrigado. Eu acredito que todos nós vamos sair aqui com muito conteúdo para colocar em prática dessa live que nós estamos fazendo. Mas, como eu falei anteriormente, tem algumas perguntas que foram levantadas para você responder também.
Algumas perguntas, Débora, foram os nossos clientes foram até monossilábicos, sabe? Foi apenas uma palavra, duas, então a gente precisou interpretar mais ou menos o que seria a pergunta. E como você é uma especialista, eu acredito que sim, você vai poder muito contribuir com as dúvidas dos nossos clientes. Por exemplo, uma das dúvidas sobre a questão da calculadora. Existe calculadora no GCP? Sim, existe. Deixa eu até parar de compartilhar aqui para ver o rosto de todo mundo. É muito apreensivo a gente começar a falar sem ver o rosto de todo mundo. Mas existe, né? Quando a gente olha a nuvem pública, toda a nuvem pública ela tem uma calculadora. Deixa eu até compartilhar aqui, eu abri ela para compartilhar. Existe uma calculadora, né, dentro do GCP que a gente consegue estimar o consumo da nuvem, né? É um ponto que a nuvem, o Google ele cobra por hora de máquina ligada, né? Então, dentro dessa calculadora, eu vou até pôr o link aqui, se alguém tiver curiosidade, vocês podem mexer, o link é público. Acho que vai um link bem grande agora. Vocês podem mexer, o link é público, né? Então, aqui vocês conseguem provisionar, né? Quanto seria. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias soluções do Google Cloud, né? Eu tenho um Compute Engine, que é onde a gente sobe os servidores, máquina virtual. Eu tenho a parte do GKE, onde a gente fala de containerização, de containers. Eu tenho aqui, mais usado também, o Cloud Storage. Eu tenho aqui também o Cloud SQL, onde a gente precifica banco de dados SQL, MySQL, SQL Server, Postgre. Então, por exemplo, né, se a gente for subir um servidor, então eu ponho aqui o servidor, eu quero esse servidor com Linux, eu quero esse servidor com X vCPU, X memória, eu vou deixar aqui por padrão. Eu quero que esse servidor ele tenha um disco aí de mais ou menos 100 GB, e eu quero que esse servidor seja alocado em São Paulo, né? Esse servidor ele vai ficar ligado 24 horas por dia, durante 7 dias. Aqui eu tenho uma estimativa de consumo daquela máquina por mês, né? Então, aqui eu tenho o valor em dólar, eu posso alterar para real, e eu consigo ver quanto seria uma máquina Linux dentro do Brasil, em São Paulo, alocada aí com 2 vCPUs, 8 GB de RAM e 100 GB de disco, eu teria aí um preço de R$ 490 por mês. Lembrando que essa máquina está ligada full time, né, que acaba gerando aí 730 horas. Tá? Então, existe sim essa calculadora e eu compartilhei com vocês, vocês podem brincar com ela. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Uma pergunta que teve aqui, na verdade, foi uma indagação, um questionamento do Douglas a respeito da live. Lembrando, pessoal, que essa live está sendo gravada e será enviada para todos vocês após o término dessa live, tá bom? A próxima pergunta, Débora, é relacionado ao limite do drive compartilhado e navegação de arquivos. Pode haver uma lentidão quando utilizado diariamente, todos os dias? Tá. Essa pergunta é muito boa, porque muita gente ainda confunde GWS com GCP, né? Hoje existem duas maneiras da gente armazenar dados, mas quando a gente fala aí de compartilhamento de dados, quando a gente fala de drive compartilhado, a gente está falando de GWS, né? Que é o Workspace, onde a gente entra lá com o Google Drive, né? No GCP, a gente consegue sim armazenar dados, mas é algo mais estático, né? São aqueles arquivos que não têm modificação online, são aqueles arquivos de forma mais estática, quando a gente trabalha muito também com armazenamento de backup, armazenamento de arquivo morto. Mas quando a gente fala de compartilhamento, a gente está falando de GWS, né? E, de fato, aqui eu acho que valeria, Talmi, a gente enviar essa dúvida, né? Quem mandou também, a gente enviar para a nossa equipe de GWS para poder desmistificar um pouquinho aí sobre essa questão, mas eu sei que tem um limite aí de upload, um limite de navegação que o pessoal do Workspace vai conseguir falar mais. Em GCP a gente não tem isso, mas, de novo, em GCP a gente não tem esse compartilhamento de arquivos, a gente não tem essa colaboração. Existe bucket de armazenamento, que para que eu consiga fazer modificação naquele arquivo, eu preciso baixar aquele arquivo, fazer modificação e fazer um novo upload, né? Então, quando a gente olha servidor de arquivo, não faz sentido a gente jogar isso em GCP, porque há essa cobrança de download e upload não, mas download sim em relação a dados. Tá no mudo, Talmi?
Perfeito, Débora, muito obrigado. Dando continuidade, e em relação aos APIs, nós temos APIs no GCP? Tá, tem. São várias as APIs, né? Existe a API de segurança, existe a API de armazenamento, existe a API na parte de computação, né? Existe, inclusive, uma página falando só sobre as APIs, eu até abri aqui também, deixa eu compartilhar com vocês. Né? Aqui a gente precisaria entender um pouquinho mais, né? Que as APIs, elas acabam automatizando algum tipo de fluxo de trabalho, né? Mas aqui a gente estaria falando API de computação, né, Cloud Run, Compute Engine, Kubernetes, Cloud Functions, né, existem os API de armazenamento, de rede, análise de dados, BigQuery, né, Data Transfer, Data Flow, Machine Learning, AutoML, API Vision, ferramenta de gestão, segurança, infraestrutura, enfim, são várias as APIs que a gente tem dentro da plataforma, né, que aqui a gente precisaria entender um pouco mais, acho que quem acabou mandando a pergunta aí, acho que vale a pena depois a gente marcar um novo bate-papo, né, para entender qual de fato é a necessidade, entender qual é o cenário, e a gente acabar desmistificando e explodindo um pouquinho mais sobre essas APIs. Mais Perfeito. alguma? Inclusive o Bruno deixou aqui no comentário, no chat, o Bruno Barbosa, onde eu posso realizar o treinamento ou curso de GCP. Tá, existe uma plataforma que o Google ele tem treinamento e curso de GCP chamado Quick Labs. Né? Dentro do Quick Labs você consegue ter acesso a todo tipo de curso, inclusive curso oficial, né, da plataforma. O Coursera também tem, salvo engano, soluções e treinamento, e no próprio site do Google Cloud você consegue ter acesso à trilha de conhecimento do GCP. Ele acaba pontuando aí qual seria o primeiro, a gente tem lá o que a gente chama de Cloud Digital Leaders, né, que é a primeira certificação de GCP, que envolve aí toda a plataforma, envolve também a parte comercial, mas quando a gente fala de algo mais técnico, aí existe o que a gente chama de certificação dos ACES, né, que são os arquitetos, engenheiros, é algo mais específico. Mas tudo você consegue dentro do Quick Labs, tá? Perfeito. E fugindo um pouquinho das perguntas que não foi feita, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se um dos nossos clientes, se um dos nossos que está aqui participando, quiser uma consultoria com a Débora Farias, como que isso seria possível? É só agendar uma call. Maravilha. Meus contatos, né? Tá lá o meu e-mail, tá na live, né? Vocês podem entrar em contato comigo. Todo mundo aqui usa o Workspace, então vocês também conseguem me acessar via chat, né? Qualquer dúvida em relação ao GCP, poxa, vamos conversar, né? Vamos entender um pouco mais, né? Quem mandou aí sobre a API, né? Vamos conversar sobre a API. Quem mandou sobre a calculadora, né? Vamos conversar, a gente senta, faz o preço, brinca na calculadora. Então, de fato, é só agendar e a gente consegue conversar sobre. Ok, muito obrigado, Débora. Muito obrigado a todos vocês que participaram de mais uma live que nós estamos trabalhando para que essa live seja mensal, com conteúdos ricos para que vocês possam a cada dia mais se capacitar, ter mais conteúdos. Nós sabemos que o Google Workspace é um mundo, existem várias possibilidades, assim como o GCP também, né, Débora? Então, Isso. o que não vai faltar serão lives para vocês se capacitarem e ter cada vez mais recursos hábeis para dentro da empresa de vocês. Para finalizar essa live, nós não poderíamos deixar de agradecer mais uma vez todos vocês que participaram, que separaram essa hora para estar conosco, para aprender mais, para se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que vocês trabalham. Nós queremos, nesse primeiro momento também, agradecer a uma pessoa muito especial, Débora, uma pessoa que é a primeira pessoa que entrou na nossa live. E essa Olha, pessoa será honrada entre nós com um brinde também, com a sua participação, mas também com um brinde, que foi o aí riu Everson aqui no Soares, chat. da ADUP. Maravilha, Everson, parabéns. Meu amigo, você vai receber um e-mail com as informações do voucher, tá?
Então, desde já, nós queremos agradecer. Ele foi o primeiro a entrar e eu fiquei já admirado. Ansioso. Maravilha. Parabéns, meu amigo. Então, nós já temos contabilizado todas as pessoas que entraram nessa live. Assim que for finalizada, nós iremos fazer um sorteio das pessoas que participaram, de alguns brindes, de alguns vouchers também que nós disponibilizamos, e o ganhador receberá por e-mail a mensagem de que ganhou esses brindes, tá bom? No mais, pessoal, quero agradecer a todos mais uma vez a participação. Até o nosso próximo encontro. Se precisar de nós, estamos aqui para realizar consultoria, treinamentos e tudo mais que o Google Workspace e a Safetec podem oferecer a vocês. Tá bom? Grande abraço e foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez.